Oi, gente, eu sou a Luma e hoje a gente vai bater um papo sobre colégio aqui na Argentina. Para isso, eu trouxe a Vanessa, que tem duas filhas aqui que estudam aqui na Argentina, então a gente vai bater um papo sobre isso. Então, fala um pouquinho sobre você, Vanessa. Oi, pessoal! A gente hoje vai falar sobre crianças na escola, certo? Lembrando que para você que curte o canal da Luma, tem outros vídeos no qual eu apareço com outros temas também muito interessantes. Assim que dá uma olhada em tudo que tem lá, porque todo o conteúdo é válido para você que decidiu vir morar na Argentina. E eu vou deixar tudo aqui nos cards dos vídeos, tá? Então é só clicar e ir lá. Bom, então a primeira pergunta pra gente começar é como que foi a adaptação das meninas no colégio e qual foi a sua principal queixa, a sua principal dificuldade que você teve que lidar com elas no colégio, né? Muito bem, Luma. Isso é um tema muito importante para a gente debater aqui. As dificuldades foram com a documentação, certo? Porque a gente chegou aqui no mês de janeiro, quase fevereiro, e as inscrições já estavam encerradas nas escolas públicas. Então, a gente, além de não saber em que escola a gente queria colocar as crianças, o processo de seleção já havia acontecido, tá? Como é esse processo de seleção aqui na Argentina? Vamos do início. Primeiro, mais ou menos meados do mês de outubro, você tem que fazer uma pré-inscrição através do site, no qual você vai selecionar 5 escolas em ordem que você desejaria que seus filhos estudassem. Não tem problema se eles são irmãos, porque no cadastro do primeiro que você fizer, você vai incluir o cadastro do irmão e eles serão selecionados com mais chances para a mesma escola, tá? Essa seleção ocorre por um sorteio e você tem como da primeira até a quinta opção de ser a escola que seu filho vai estudar, tá bom? Depois, a documentação. No meu caso, as minhas filhas iniciaram aqui o processo desde o jardim. Eu não precisei trazer nenhuma documentação, mas se o seu filho já tem iniciado a escola no Brasil, é necessário que você traga todo o histórico escolar, com firma do cartório de todos que assinaram o histórico e o apostilado de AIA. Não pode esquecer a caderneta de vacinação em dia e a certidão de nascimento. São os 3 documentos necessários e principais para que você possa matricular o seu filho na escola. Bem, mas isso no trâmite normal, nas datas normais. Eu, como cheguei aqui no mês de janeiro, quase fevereiro, tive que procurar a comuna, que eu vou explicar para vocês o que é a comuna. Dentro do bairro que você vai escolher morar, esse bairro é dividido por uma zona. Nessa zona existe um distrito ou uma coordenação que funciona dentro de uma escola e aí você vai poder encontrar nesse distrito quais são as escolas que têm disponibilidade para receber o seu filho, ou seja, que tem vagas disponíveis para receber o seu filho. Isso aconteceu comigo porque eu cheguei passado o período de inscrição, certo? No caso, eu visitei as escolas que tinham a disponibilidade e dentro do distrito foi feita a matrícula, certo? Deu para entender? Sim, perfeito. O primeiro ponto que você falou, né, foi a dificuldade com a documentação. Então, para isso a gente sabe que é de grande importância você vir com uma assessoria. Se você tivesse vindo, né, com uma assessoria, ela podia ter te informado, né, das documentações, você podia ter chegado mais preparado. E não sei se vocês sabem, mas a gente trabalha com uma assessoria, a Madre Assessoria, e a gente está aqui para te ajudar com todas essas documentações para que vocês não tenham que passar por esses perrengues que, por exemplo, a Vanessa já passou, né? Então, com certeza. aqui no link, aqui na descrição tá o link do nosso WhatsApp, então qualquer dúvida, informações que vocês desejam ter, pode entrar em contato com a gente. Inclusive, ter vivenciado todos os trâmites, né, à primeira mão, foi muito bom também para que a gente tenha experiência em poder ajudar vocês. Uma vez que a gente tem filhos, a gente sabe que a assessoria é bem diferenciada para quem tem filhos e sabe a realidade da vida aqui com crianças e sem crianças. Assim que não perca tempo de consultar. Com certeza. Eu acho que outro ponto importante, né, que acaba às vezes gerando preocupação é como que os colegas aceitaram, né, as meninas por serem estrangeiras e como elas enxergam isso, né? A princípio, a gente vem assim com a ideia
de que, nossa, as outras crianças vão pensar que nossos filhos são lá de Marte. Mas isso não é verdade. Aqui é uma capital federal e é um país que tem muitos estrangeiros. Então, é muito comum que na escola já tenha uma convivência com crianças estrangeiras, que não só vêm do Brasil, mas também tem do Peru, tem da Colômbia, tem da Venezuela, tem de diversos países no mundo, morando aqui em Buenos Aires. Então, em relação a esse lance de ser estrangeira, a gente não teve muita dificuldade. Na verdade, o que pesou um pouco foi o idioma, porque as meninas estavam aprendendo as palavras, né? E aí elas tiveram que aprender a palavra em português, porque a gente fala em casa em português, e em espanhol, que é o meio de comunicação que elas iam ter na escola, com os colegas, com os professores e em qualquer lugar que elas fossem na rua. Então, o próximo ponto é como você acha que essa mudança alterou ou não? Quais são os pontos positivos e negativos em relação ao desenvolvimento intelectual das meninas, né? Sim, Luma. Realmente, não é fácil falar para vocês que foi a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Do jeito que foi pesado para mim, como adulta, para entrar numa faculdade, foi pesado para elas também entrar na escola, certo? Para começar, o idioma foi o ponto mais negativo de impacto que eu tive com relação às crianças que iniciaram o período escolar. As únicas palavras que as crianças conheciam eram as palavras que compartem com o português, como banana e outras mais. Fora isso, era tudo expressado com gestos, tipo, eu quero isso, entendeu? Mais ou menos assim. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive, que eu não vou mencionar como ponto negativo ou ponto positivo. Foram as barreiras que a gente teve que superar, certo? Digamos assim. O segundo passo, que eu acho que foi também bem pesado, é que elas estavam iniciando a escola, né? E aí elas já tinham a dificuldade de adaptar-se àquele período escolar e ainda mais com tudo estranho, um idioma estranho, uns costumes estranhos. Aqui as crianças lancham, tipo, biscoito com chá. Elas não tomam chá. E é chá com leite. Pior ainda. Então, assim, esse lance alimentar também faz toda a diferença no ingresso escolar. Depois que elas aprenderam o idioma e depois que elas passaram a entender e ser compreendidas na escola, o desenvolvimento intelectual foi até maior do que o que eu podia esperar. E hoje eu tenho 2 filhas gêmeas de 8 anos de idade que falam muito bem espanhol, escrevem bem o espanhol e também o português, porque a gente seguiu ensinando em casa. Então, um ponto positivo, né, seria isso, porque se elas estivessem no Brasil hoje, elas não seriam bilíngues, né, não falariam tão bem espanhol. E se você escuta elas falando, elas não têm acento nenhum brasileiro, né, igual a gente, não. Não, a gente ainda tá aprendendo. Bom, então, o próximo ponto é como foi o relacionamento de você com outras mães, assim, no colégio, com os professores também. E como você é incluída nesse meio, assim, se você sentiu alguma diferença por ser brasileira em relação como era o tratamento das mães no Brasil, assim, e pais também. Primeiro vamos entender como é o sistema escolar, tá? As meninas frequentaram nem todas as escolas públicas, vamos falar das escolas públicas, porque são os que as minhas filhas participam e em geral é muito parecido as escolas. Tanto as públicas como as privadas. Então, nas escolas, nem todas as escolas públicas têm, desde o jardim até a secundária. No caso das minhas filhas, elas frequentaram o jardim em uma escola que tinha somente o jardim e primária, e hoje elas frequentam a primária numa escola que tem somente primária. Eu decidi isso por uma questão de ter muito mais controle sobre o tamanho da escola, sobre a organização, sobre a coordenação da escola, uma vez que eu queria as minhas filhas mais centradas somente naquilo que tem que ser, certo? Segundo, é o tipo de avaliação que a escola faz aqui, que para mim foi bem difícil entender. O método de ensino é outro, as crianças não são avaliadas com notas, aqui não, o critério de avaliação não é nota, é por, como chama? Conceito. É por conceito,
no qual disse foi satisfatório, bom, muito bom ou regular, certo? E a gente recebe no final do ano e no meio a gente recebe no meio do ano um feedback dos professores mostrando como foi esse conceito e no final do ano o conceito final falando se ele aprovou para o próximo ano ou não, ok? Então isso foi uma coisa também que eu tive que me adaptar, tive que buscar ajuda na escola para entender um pouco como era essa avaliação feita aqui de cada criança. Depois, as minhas filhas são matriculadas em salas diferentes. Os gêmeos aqui nas escolas, eles não podem estudar na mesma sala. Então, uma estuda numa turma e a outra estuda em outra turma, mesmo frequentando a mesma escola e os mesmos horários. Antes da pandemia, a escola funcionava em período integral. Elas entravam às 8 da manhã e saíam às 4h30 da tarde. Hoje, com a pandemia, o ano passado, com o início da pandemia, as aulas foram completamente virtuais. E esse ano retomamos as aulas, porém, somente por 3 horinhas, certo? Esse também é um outro tema no qual a gente teve que se adaptar e acho que o mundo inteiro, né, teve que se adaptar com esses novos recursos que foram surgindo pra gente. Mas em relação às mães e em relação às outras crianças, como eu falei nas perguntas anteriores, aqui é um país de muitos alunos estrangeiros, desde o jardim até a faculdade. Então, não é difícil que as mães sejam receptivas. Então, a gente não teve muitos problemas em se relacionar com os outros pais, certo? Porque aqui eles já lidam muito com os estrangeiros que frequentam as escolas desde o jardim até a faculdade. Hoje, com a pandemia, a gente tem grupos de WhatsApp no qual a gente discute mês de aniversariante, regras da escola, condutas dos professores que a gente não gostou muito, o que a gente tem que discutir nas reuniões junto com as coordenações que acontecem no meio e no final do ano. Esses tipos de coisas que somos inseridas de igualmente com os outros pais e temos a mesma voz que os outros pais que são argentinos. Então, quanto a isso, a gente não tem nenhuma dificuldade. Perfeito. Bom, e fala um pouquinho sobre como as meninas desenvolveram amizades aqui, né? Tanto com argentinos, brasileiros. Como que foi esse processo para elas? Ah, sim. Primeiro a gente começou com as amigas da escola, porque nem todos os adultos que moram aqui em Buenos Aires têm filhos e muito menos da mesma idade, né? Então começamos com os amigos da escola e fomos conhecendo os pais através dos aniversários, dos convites que foram surgindo, porque geralmente aqui você convida a turma inteira, certo? Então foi assim que a gente começou a ser inserida socialmente nesse ciclo de amizades. E aí depois essas amizades elas vão durando a vida inteira, porque quando o aluno muda de série, quando ele sai da primeira série da primária para a segunda série da primária, e ele era da turma B, ele vai da primeira B para o segundo B, do segundo B para o terceiro B, do terceiro B para o quarto B. E isso é muito bom, porque faz com que essa mesma turma siga junto com eles nesse desenvolvimento. Sendo assim, para mim também é mais fácil, porque eu já conheço com mais afinidade os pais e as crianças de cada turma que as minhas filhas frequentam. E essa amizade é cada vez mais crescente. Que ótimo, Vanessa. No Brasil, pelo menos, a gente sabe que o uniforme escolar é muito caro. E como que é aqui o uniforme, né? Então, Luma, aqui nas escolas públicas é necessário que utilize uniforme sim, tá? Esse uniforme não é como no Brasil, não é calça, não é blusa, não é short, mas é um jaleco. A criança vai para a escola, ela frequenta a escola diariamente com um jaleco, tá? Esse uniforme ele é pago pelos pais e não é comprado dentro da escola. É dentro de uma loja normal, uma tenda, como aqui eles chamam, que vendem uniformes escolares, certo? Já nas escolas particulares, eu sei por causa do meu irmão, tem uniforme. Ele já estudou em 2 colégios aqui. O primeiro era o uniforme completo, que tinha que usar blusa e calça, daí até era social, né? O uniforme dele Tinha uniforme de gala. Tinha uniforme de gala, assim, e as meninas têm que usar saia no colégio.
Então, é um pouco diferente, assim. E também o sapato, né? Era um sapato social que ele tinha que usar. Já nessa escola que ele tá agora, é só a camisa e o resto ele usa o que ele quiser. Então, o próximo ponto é material escolar. Como que é? Se na escola pública eles dão, como que funciona isso? Diferente do uniforme, o material escolar vem todinho da escola, certo? É todo fornecido pela escola e de ótima qualidade. Os livros são maravilhosos. Eu posso falar, por exemplo, do livro de inglês, que são 2 livros, um de leitura e um de atividades, e aquele de leitura é acompanhado com vídeos e canções que estão no YouTube, e cada página tem o código que a gente acessa ao YouTube, a criança assiste o vídeo, ouve a canção e depois lê o que está no livro e depois faz a atividade correspondente àquela página. Então, o material e o tipo de método de ensino que eles desenvolveram aqui é muito de qualidade. Que bom. E o último ponto agora é a alimentação no colégio. A gente sabe que antes da pandemia, né, as meninas acabavam passando mais tempo no colégio, né, tinha um período quase integral. Então, elas tinham comida no colégio ou elas tinham que levar desde casa uma marmita, alguma coisa assim? Esse lance da alimentação, Luma, é meio que eleição dos pais, certo? Você, como pai, pode decidir se você quer que seu filho se alimente na escola com a comida que vai para a escola, ou se você quer enviar a comida que ele coma lá, que ele vai comer lá, que é chamada vianda, certo? Você envia a comida. Ou se você quer retirar ele da escola, leva para casa, dá a comida e devolve na escola. Mas isso acontecia antes da pandemia. Depois as classes foram virtuais, as crianças não iam para a escola. E esse ano que as crianças estão 3 horas somente na escola, não é fornecido nenhum tipo de alimentação. Na verdade, as crianças não podem tirar o barbicho. Na verdade, as crianças não podem retirar a máscara em nenhuma hipótese, a não ser que seja para tomar água, certo? E essa alimentação que era fornecida na escola, agora vai para casa. É uma cesta básica que todos os pais recebem em casa, referente a 15 dias. A cada 15 dias a gente recebe uma cesta básica referente a toda a alimentação que era fornecida na escola. Então vem óleo, vem arroz, vem grão de bico, vem muitas coisas, atum, leite, muitas coisas vem. E durante toda a pandemia, né, mesmo sendo as aulas virtuais, eles continuaram enviando, né, fornecendo, vocês iam buscar? Sim, durante todo o período de pandemia também foi fornecida a canastra, que é como eles chamam aqui, que é a cesta básica, a todos os pais que desejavam ir retirar na escola. Perfeito, né? Bom, gente, espero que a gente tenha conseguido resolver suas dúvidas. Qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários. Foi um prazer ter a Vanessa aqui. Obrigada. A gente falou de vários temas, abrangimos vários assuntos, então qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários. E vou deixar também na descrição do vídeo os links dos nossos Instagrams, se você quiser acompanhar a gente. Se você está precisando de alguma ajuda em relação a vir para a Argentina, na parte de documentação ou alguma assessoria, nós estamos aqui à disposição, tá bom? E se ainda ficou alguma dúvida com respeito à escola, com respeito à moradia, com respeito ao aluguel, o que seja, pode chamar no Instagram e a gente responde tudo que vocês precisarem. Com certeza, gente. Então, até logo! Tchau!